Pessoal, já estamos de volta aqui no nosso Proseando nas Gerais, recebendo a doutora Prícila Miranda hoje aqui, minha convidada, pianista, que a gente ficou sabendo aí agora, mas aí já formada, casada. Como é que foi começar na profissão? Porque você me disse lá que enquanto estava fazendo a faculdade você ainda não sabia que especialidade ia. E aí quando foi para a residência, depois para a especialização? Primeiro tem um fato muito interessante. Eu falo que o plano espiritual ele conspira, né? Ele arremata o fluxo para onde a gente deve ir. E eu fui fazer o internato, que no 6º ano da faculdade de medicina você vai para alguma das cidades no entorno de Montes Claros, no norte de Minas, e eu fui sorteada e fui com uma grande amiga, colega de sala de faculdade para Janaúba. Sim. E durante o tempo que eu fiquei em Janaúba, os 3 meses, foi uma experiência fantástica. Fiz grandes amigos em Janaúba que até hoje eu agradeço a Deus por essa amizade. O doutor Betinho já faleceu, a Diva está lá, enfim, vários médicos que na época me acolheram tão bem no Fundajan. Eu me lembro claramente de uma senhora que chegou com câncer de colo de útero e eu ainda estava no 6º ano da faculdade e ela chegou com muita dor, chegou com secreção, com um cheirinho forte. E eu passei a noite com ela, preocupei muito com a medicação dela e fiquei com a família. Eu vi que a filha estava muito sofrida com aquele momento do sofrimento da mãe. E eu pedi a ela licença se eu podia partilhar aquele momento com eles na sala da enfermaria e ficar um pouco com ela até a dor passar. A senhora acabou dormindo com analgésico. E a filha estava lendo a Bíblia para ela e eu fiquei naquele momento, um momento de paz, um momento onde a gente estava realmente, eu não sabia muito da história dela, mas de certa forma elevando uma prece ao céu por aquela vida, por aquela alma, uma paciente com um corpo muito frágil e que ela estava realmente anunciando os últimos dias de vida. Poucas horas depois ela faleceu, umas 48 horas depois, e estava muito próximo do término do meu estágio. Chegando em Montes Claros, eu recebi um livro com uma carta da filha. Da filha? Que coisa bacana. E a filha falando para mim do tanto que ela tinha sido feliz. Aquela sua com aquela presença. Noite que nós passamos as 3 juntas, né, eu e ela, cada uma do lado do leito. Eu guardo essa cartinha até hoje e aquilo me moveu a pensar que uma pessoa com câncer, próxima da morte, alguém aliviando o seu sofrimento, a sua dor. Por que não eu? E aí foi quando eu fiz essa pergunta para Deus, se eu seria útil para Ele, enquanto médica, enquanto oncologista. E fiquei com muito medo, né? Porque eu pensei assim, será que eu vou dar conta? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de um desafio e sempre fui uma pessoa de enfrentamento, sempre fui uma pessoa destemida de tudo, né? E penso que Deus, quando coloca no seu coração, vai, segue esse caminho, é por ali que a gente vai mesmo. Sim. Então eu falei para ele, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer que eu vá por esse caminho, me mostra como eu faço para fazer a curva, a reta, como eu chego. E aí eu realmente fiz essa aventura e acabei escolhendo oncologia. Entrei para a residência, né? Fiz a residência na Santa Casa de Belo Horizonte, terminei a residência, voltei para Montes Claros, minha filha nasceu imediatamente depois e eu comecei a trabalhar, né, no serviço de oncologia da Santa Casa, com pacientes com câncer, abri meu consultório imediatamente também, né, a Oncovida, logo eu tive a ideia de construir um hospital dia onde eu pudesse também ter uma estrutura para pacientes de convênio particular e sempre preocupada em que eu poderia fazer a mais para aquele paciente destituído de tudo, carente, que chegava para fazer o tratamento nos hospitais e que vinha sem nada, sem comida, sem remédio e faziam jornadas de talvez quase 24 horas. Porque às vezes o transporte buscava de madrugada, eles chegavam de manhã junto com a hemodiálise, aquele multidão de gente chegando, as portas dos hospitais abrindo cedo, né, para começar o tratamento, as pessoas entrando correndo para ver se conseguia pegar assento, para garantir que o tratamento ia ser feito naquele dia. À noite esperavam os outros companheiros de viagem se reunirem para fazer a jornada de volta para casa.
Sem se alimentar direito, sem... E isso me comida, sem preocupou nada. muito, né? Olhando para a saúde dos nossos filhos e as bênçãos que Deus derrama todos os dias nas nossas vidas. O que eu preciso fazer para agradecer tantas bênçãos, né? E foi assim que nasceu a Associação Presente. Associação Presente. Eu percebi, voltando um pouquinho aí na história, quando você contou desse momento lá na Fundajan, em Janaúba, que ainda hoje você se emociona com essa história e eu imagino quantas outras próximas acabaram acontecendo. Como é que é para você hoje assimilar isso, uma vez que já teve essa experiência, acho que inclusive muito bem lidada, quando aconteceu ainda no período de estágio? Eu acho que a gente tem que ser agente em qualquer lugar, né? Eu tenho muito orgulho de ser um ser humano que cuida de outro ser humano. Eu me emociono muito até hoje, não tenho vergonha de chorar com os meus pacientes. Hoje eu recebi uma paciente logo pela manhã, havia uma suspeita de que a doença havia voltado e na hora que nós abrimos os exames eu falei com ela, levanta, me abraça, vamos comemorar. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nada. Então assim, eu sou muito feliz sendo o que eu sou, na verdade, que eu consigo passar, fazendo o que eu dou conta de fazer, né? Mas assim, tem muitas histórias que me trouxeram muitas lágrimas, de vitórias, também de perdas, né? Eu cuidei de crianças com câncer por mais de 12 anos. Hoje eu vou nos casamentos dessas crianças que eu tratei, vou nas formaturas, sou madrinha de 2 delas, né? Uma, eu sou madrinha da filha. Então, assim, eu passei por momentos de muitas vitórias, mas também tivemos perdas. Eu lembro que eu tratei de uma criança com Down. Ela se chamava Serena, essa criança. Essa menina mexeu tanto comigo, ela era tão doce, ela carregava tanto a luz de Jesus, que eu ficava louca para terminar meus atendimentos e voltar para brincar um pouquinho com ela, ficar um pouquinho com ela. E o dia que ela faleceu, foi meu primeiro burnout, né? Eu tive uma síndrome de burnout, eu tive um vazio muito grande, eu senti falta dela e eu comecei a pensar muito na questão do sofrimento dos pais, no sofrimento das crianças, eu já mãe. Então isso nos visita, Denis, mas a gente precisa ter equilíbrio, porque a linha é muito tênue entre você ser médico e paciente, porque um dia o médico vai ser paciente. E um dia ele já foi paciente, né? Então, essa relação é uma relação de muita equidade, de muito equilíbrio, não é? Não é uma relação desproporcional de que alguém determine e alguém obedece. Hoje não existe isso mais na medicina. Hoje as decisões são todas compartilhadas, né? Olha, eu penso, eu sugiro, em função das evidências, que nós temos 2 caminhos. E aí, eu vou te apresentar essas opções e nós vamos escolher juntos. Mas a decisão é sua, meu querido, minha querida. Entende? Então, a gente precisa construir isso, porque isso é conquista. Isso é lindo na medicina. Se a gente olhar para trás e nos remetermos à Idade Média, na Idade Média existia muito essa questão de médicos endeusados, né? O médico chegava em casa, todo mundo... Existem esses relatos, as pessoas abaixavam, né? Faziam algum tipo de referência. Exatamente. E a gente percebe que isso mudou, né? E mudou para melhor, porque as pessoas oferecem serviços, mas também elas oferecem tudo aquilo, ela leva aquela bagagem daquilo que ela quer fazer pelo outro, que ela quer ajudar. E o bonito que a medicina oferece é que toda vez que alguém confia os cuidados a você, a sua vida se transforma, porque você não consegue passar pela história de ninguém e da sua família sem você mudar a sua, sem você trazer uma reflexão para a sua. O que que eu, no lugar dela, teria feito? O que eu posso aprender com isso? E todas as reflexões positivas, né? O que um sofrimento, o que um encontro de família, o que irmãos que não se falavam e que talvez por causa do câncer, num leito de morte, eles voltaram a se encontrar, eles pediram perdão para o outro, eles se abraçaram, eles choraram.
Não é verdade? Então, assim, quanta oportunidade de restaurar uma alma, uma vida, né, de resgatar a dignidade, os laços de amor, que é o que nos move. Nós, enquanto profissionais de saúde, não só médicos, né, enfermeiros, assistentes sociais, os psicólogos, enfim, todas as pessoas que trabalham com a saúde do outro, são profissionais que ganham muito para a sua própria saúde, porque é uma grande oportunidade da gente estar ressignificando a nossa vida o tempo inteiro, entende? Eu tive que perguntar, não só pela questão da emoção, porque eu também vivi isso, né? Minha mãe faleceu de câncer de mama e os momentos, os últimos 3 meses dela com feridas nas costas, para poder ir ao banheiro, eu levava no colo, trazia do colo, colocava na cama. E a gente sabe que a convivência e aqueles momentos que a gente vai contando uma contagem regressiva são fortes, são pesados. Mas, para quem não sabe, que eu falei que a extensão do currículo da doutora Príscila não é nada pequeno, além disso, você é mestre em ciências da saúde, Sim. que não abrange apenas a medicina, abrange tudo que se trata de saúde. E também tem um outro termo que eu fiz questão de pegar aqui. Você é pós-graduada em Harvard Medical School em cuidados paliativos. O que é isso? Como é que se lida com isso? Você está entrando numa seara que eu amo, né? O cuidado paliativo nada mais ou os cuidados paliativos, talvez seja melhor esse termo mesmo, nada mais representa do que medidas de conforto, de excelência, de acolhimento, de carinho, diante de uma doença que ameaça a vida, para que o paciente possa e sua família terem a grande maioria dos sintomas e sinais amenizados. Ou seja, por exemplo, eu controlo a dor dele, eu tiro a dor dessa pessoa, por exemplo, que esteja com câncer avançado, mas eu também, e isso é que é maravilhoso nos cuidados paliativos, porque você consegue lidar com o ser humano que ele é o que ele dá conta. Entende? Não tem máscara nessa história, não tem um desconforto superficial. Nós estamos falando de coisas profundas, não é nada na superfície. Nós estamos falando de sentimentos profundos, de trocas profundas. Por quê? Porque o tempo está curto aqui nessa vida de passagem. Sim. Então, além de promover o alívio da dor, também os cuidados paliativos focam, Denis, na questão dos sintomas psicológicos, dos espirituais, né? Sim. Porque a gente precisa resgatar essa questão do que para você é importante, qual é a sua religião. Busque interagir com as pessoas da sua igreja ou com a conexão que você tem, porque às vezes você se basta com a sua postura religiosa em casa, a sua espiritualidade, a sua conexão direta com Deus. Sim. Aonde que você busca o sentido para estar aqui e o sentido para estar vivendo esse propósito, esse para quê, que no caso é o adoecimento. Então, os cuidados paliativos, eles nos oferecem, nos proporcionam a certeza, não é uma sensação, é a certeza de que nós não estamos sós. Que na hora de fazermos uma passagem, ou na hora que recebemos um diagnóstico e que vislumbramos que porventura possa vir um sofrimento secundário a isso tudo, eu não estou sozinho. Existe um exército de pessoas, minha família, os médicos, os enfermeiros, meus amigos, que estão comigo. E isso me enche de significado. Eu acho importante, inclusive, citar isso e me esclarecer, inclusive, do que seriam esses cuidados paliativos, porque hoje, diferentemente de muitos anos atrás, não sei se vocês em casa notaram isso, mas antigamente os médicos e cientistas especificamente, eram uma espécie de ateus. Deus não curou, o espírito não ajuda em nada. Hoje não, os próprios médicos, a ciência tem ciência de que Deus está presente, que a espiritualidade ajuda na recuperação e que isso faz uma diferença enorme. O bacana disso tudo é que a ciência e a fé, eles andam juntos, eles não brigam, porque um ajuda o outro. Você imagina, se você quer voar, você precisa de ter 2 asas. Sim. Um lado da sua asa é a ciência, o outro lado é a fé. Então, você só pode voar quando você tem os 2 juntos, os 2 comungam. Harmonicamente. Os 2 se confundem, os 2 se integram. Essa harmonia é necessária, porque o ser humano ele não é dicotomizado, eu não sou só corpo. Eu sou uma carcaça que habita uma alma, que cumpre uma missão
nessa vida de passagem. Qual é a minha missão? Qual é a sua? Eu vim aqui para contribuir em quê? Porque nem eu, nem você, nem ninguém veio ao mundo para ser servido. Todos viemos para servir, porque a alegria está em servir, ela não está em ser servido. Pelo contrário, se a gente parar para pensar, às vezes a gente fica até muito constrangido de ser servido demais. Porque a gente começa, onde que eu entro para ajudar? Posso fazer o quê aí para ajudar? O gostoso é fazer, é sair de si para ir de encontro ao outro. Então eu penso que na realidade não existe nenhuma rixa, nenhuma briga, não existe nenhuma divisão. Ao contrário, existem partilhas que só constroem. A fé, ela valida a ciência. E a ciência valida a fé. E está tudo certo. Porque a gente precisa dos dois para chegarmos na excelência, que é a cura. Porque a cura é muito mais do que só a dimensão física. É muito mais do que a ausência da doença. Eu não conheço ninguém que sobreviveu a um câncer, que passou pela oportunidade de um adoecimento para repensar a sua vida, que não se tornou um ser humano melhor. Com certeza. Não conheço. Nós nos tornamos pessoas com muito mais ousadia para viver, com muito mais gratidão pelo dia, pelas pequenas coisas, pelo fome sol, de vida, né? Vivendo intensamente. Então, assim, eu não conheço ninguém, né? Eu há 20 anos sou oncologista. Há 20 anos eu recebo cartões, quando as pessoas terminam o tratamento, quando chegam nos 5 anos de pós-tratamento, né? E vamos falar de cura. E sempre as mensagens são, eu hoje sou outra pessoa. E a gente vai para o intervalo novamente, mas sabendo que nessa linha formou-se, teve o seu consultório, veio a Oncovida, até aí o médico trabalhando normalmente. De repente veio a doação. Eu quero trabalhar para os outros. Associação presente daqui a pouco no próximo bloco. Segura aí.